Olá, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, o seu professor de Física. Na aula de hoje, galera, eu vou falar um pouquinho mais sobre uma questão aqui que ela é bastante clássica, tá? De aparecer em IME, ITA, AFA, SPSEC, dentre outros, tá? Dentre outros concursos aí militares importantes, que é aquela questãozinha clássica, tá? Do pêndulo, tá? Pêndulo preso ao teto de um vagão de trem, né? Um vagão acelerado. Então, às vezes, é muito comum, tá, pessoal, essa questãozinha aparecer aqui e não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Então, você tem aqui o seguinte, imagina que aqui seria o nosso vagão, parece um ônibus, mas é o nosso vagão de trem, tá, galera? Aqui você vai ter um pêndulo, ó, o pêndulo tá inclinado, tá? Uma massinha aqui, tá pendurada, formando um determinado ângulo com a vertical, que eu vou chamar esse ângulo de alfa. E o objetivo da questão é o seguinte, pessoal, ó, se o nosso vagão ele está acelerado para cá, tá? Ele está acelerado. A pergunta é o seguinte: qual deve ser o valor da aceleração, tá? Qual deve ser o valor da aceleração do pêndulo, tá? Qual deve ser o valor da aceleração que está sujeito o nosso pêndulo? Então, inicialmente, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar o seguinte: a gente tem que analisar isso a partir de um referencial inercial, tá? Referencial inercial. Ora, um referencial inercial, pessoal, é aquele referencial que as leis de Newton são válidas. Então, imagine que tem uma pessoa aqui, tá? Na superfície, tá? Na Terra aqui, tá analisando o movimento do vagão, né? Em conjunto com o pêndulo. Então, nesse caso aqui, ó, como é que a gente vai fazer para identificar qual é a aceleração do pêndulo? Primeiramente, vamos fazer o seguinte, ó, nota, só um detalhe, tá, pessoal? Às vezes as questões também podem falar que o nosso observador está aqui dentro do vagão, tá? Então, nesse caso, ele se encontra em um referencial não inercial, tá? Um referencial não inercial. E nesse caso, as leis de Newton não são válidas, ok? Então, nesse caso aí, se a gente fosse analisar o pêndulo a partir do vagão acelerado, a gente vai trabalhar aí já com outra ideia, tá? A gente vai ter que trabalhar com forças fictícias, forças de inércia, enfim, tá? O objetivo aqui na questão é o seguinte: é a gente determinar qual deve ser, tá? Qual deve ser a aceleração do vagão em relação a uma pessoa que se encontra em um referencial inercial. A pessoa não está dentro do vagão, tranquilo? Bom, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar o pêndulo, tá? Fazer o que a gente chama de diagrama do corpo livre. Galera, o que é diagrama do corpo livre? É pegar o pêndulo, né? Pegar o pêndulo que você está analisando aqui e colocar todas as forças que atuam sobre o pêndulo. Então tá aqui o pêndulo, tá? O pêndulo tá aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar quais são as forças que atuam sobre o pêndulo, tá? Então vamos lá. A gente sabe que existe a força peso puxando o objeto para baixo, né? Então aqui tem a força peso. E temos também, pessoal, temos aqui, ó, a força de tração, tá? Tem normal? Não vai ter normal, porque normal só aparece quando o corpo, né, estivesse em contato com a superfície. Como não está em contato com nada, ele está simplesmente pendurado. Então só vai ter força de tração e só vai ter a força peso. Ótimo. Só que aí o que a gente vai fazer? A gente vai decompor a força peso em duas componentes. Eu vou decompor a força peso, não, desculpa, pessoal. A tração, tá? Eu vou decompor a tração em duas componentes. A tração vai ser decomposta na direção x, então vou chamar isso aqui de tx. Eu vou decompor ela também em uma componente chamada ty, certo? Então eu vou ter aqui, ó,
TY e TX. Pessoal, em relação ao nosso observador, tá? A massa pendular ela não está acelerada verticalmente, tá? Em relação à referência inercial, ela não está acelerada verticalmente, ou seja, eu posso dizer que TY é igual ao peso, certo? TY é igual ao peso. Bom, mas no caso, quem é que vai ser TY? Veja bem, TY, se aqui tinha um ângulo, né, pessoal? Aqui tinha um ângulo, chamei de ângulo alfa. Esse ângulo aqui também vai ser alfa, tá? Ângulos alternos internos. Então, se esse ângulo é alfa e TY está ao lado do ângulo, né? Ao lado é cosseno, então vai ficar T cosseno de alfa é igual a P, certo? Então vai ficar T cosseno de alfa, T é o valor da tração, igual a P. Pessoal, P é o peso da massa, então P é igual a mg. Logo, T vai ficar igual a mg dividido por cosseno de alfa. Bom, isso aqui eu posso chamar de primeira equação, tá? Nossa equaçãozinha aqui é equação 1. Ótimo. Então, se a gente já viu que a força resultante na direção y é zero, pois TY é igual ao peso, né? Se a força resultante y é igual a zero, então significa que esse pêndulo, a única força que acelera ele é a componente Tx, tá? Já que Ty se cancelou com o peso, né? Equilibrou-se com o peso, eu posso dizer então que a força resultante é justamente a componente Tx, certo? Bom, a força resultante, como a gente já sabe, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, que é igual a Tx. Gente, Tx vai ser quem? Tx vai ser T seno de alfa. Ótimo. Tx vai ser T seno de alfa. Isola T, mais uma vez, vai ficar MA dividido pelo seno de alfa. Equação 2. Show de bola. Maravilha, galera. Então, olha só, a gente já sabe, tá, que o pêndulo está acelerado na mesma direção, ó, do vagão, certo? Na mesma direção do vagão, porque a gente viu que a resultante que atua sobre o pêndulo é a componente Tx, tá? A componente Tx é aquela responsável por acelerar a massa pendular. O objetivo agora é a gente fazer o quê? Determina a aceleração da massa pendular. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou igualar a equação 1, tá? Igualar a equação 1 com a 2, certo? Já que aqui é T e aqui é T, a atração é igual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer MA dividido pelo seno de alfa é igual a mg dividido pelo cosseno de alfa. Galera, aí vem algo bem interessante, né? Porque quando eu corto a massa, isso já me diz uma informação importantíssima, que a aceleração do pêndulo não vai depender, tá, da massa dele. Então, nesse caso, vai ficar como? Vai ficar a aceleração é igual a g, que multiplica seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Logo, a aceleração vai ficar g, gente, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a tangente de alfa, tá? Vou até colocar deixa eu apagar aqui para ficar mais visível, tá? Aqui, ó, gente. Deixa eu colocar aqui. Então, a aceleração, ficou uma linha grossa aí. Então, a aceleração aqui, ó, vai ser igual a é igual a g vezes tangente de alfa. Essa é a aceleração da massa pendular. Beleza, galera? Então, se tu gostou da aula aí, dá um like aí, curte o canal, compartilha, se inscreve, que mais vezes estarei colocando outras questões bastante comuns, tá? Aquelas questões clássicas que sempre aparecem nas provas de IME, ITA, AFA, SPSEC, AMAN, dentre outras. Tranquilo?
O professor Emanuel vai ficando por aqui. Próxima aula a gente se encontra novamente. Valeu e fui!